Boa tarde, flores dessa linda tarde de sábado. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Portal da Cura. Eu sou Patrícia Kovacic e junto com o Jean, o meu queridíssimo colega aqui, temos a alegria de todos os sábados receber vocês aqui conectados com as ondas da Vibe Mundial, das 5 às 6 da tarde, com um convite que é entrar nesse papo mais leve, um papo que traga uma reflexão, onde possa ajudar e contemplar os nossos anseios do dia de hoje através das práticas integrativas, das práticas complementares, terapias naturais. Então, todo final de semana, aqui no Portal da Cura, eu tenho a oportunidade de estar com profissionais ou com pessoas que já viveram alguma crise ou alguma doença física. Aqui eu falo principalmente de câncer, né, através do método Kovacic, mas que eles trazem as experiências deles. Então, aqui a gente já conversou sobre reiki, sobre acupuntura, sobre quiropraxia, cristais, aromaterapia, homeopatia. Então, tantas práticas que já estão aí há centenas ou milhares de anos que podem, sim, ser integradas ao momento que você está vivendo. E práticas sutis também, como yoga, técnicas de respiração, meditação. Então, eu estou citando todos os sistemas para convidar vocês para rever muitas dessas conversas no meu canal do YouTube, mas também para trazer vocês aqui uma maior atenção para o assunto que nós vamos tratar hoje. Todos os sábados eu faço um convite especial para falarmos um pouquinho sobre Estevão Kovacic, sobre sua pesquisa, tratamento, todo o seu trabalho dedicado a pacientes com câncer. Então, ele se propôs há 5, 6 décadas atrás encontrar a origem da doença câncer para poder minimizar a dor daqueles que passam por esse processo, porque passam por essa doença, e dentro da radiestesia ele teve sucesso nessa busca e nesse tratamento. E década após década, sua família e hoje, na última década, um grande grupo de voluntários seguem atendendo as pessoas com diagnóstico da doença. Sempre trago o convite para vocês entrarem na associação, no site da associação, e conhecer um pouquinho mais como nós trabalhamos e os locais de atendimento. Mas sempre que eu faço esse convite, durante a semana o pessoal fala: Paty, você faz o convite, mas você acaba falando tão rapidinho, a gente queria que você dedicasse um pouquinho mais de um sábado para falar sobre isso. Então, ouvindo os ouvintes que pedem mais sobre o tratamento do Estevão Kovacic, que aqui chamamos de método Kovacic, hoje eu tenho a alegria de 2 convidadas que já viveram de forma muito intensa. Uma aí, por mais de 10 anos conhece, vive, a outra mais recente, poucos meses dentro do nosso grupo, mas sendo cuidada pelo nosso grupo, eu quero dizer, mas as duas vêm junto aqui hoje, trazer a sua história e me ajudar a contar um pouquinho também a nossa história, principalmente neste mês que nós chamamos de mês cor-de-rosa, né, que é o Outubro Rosa. É um mês onde nós falamos sobre prevenção de câncer. Então, quando nós divulgamos a prevenção de câncer publicamente, a intenção é ter atos e meios de nós realmente prevenirmos, quem sabe, o surgimento e o avanço da doença. E o que acontece, de uma forma geral, é intensificar os exames e as procuras para achar aquilo que já está existente e antecipar os passos do tratamento para que não há o avanço, para que não há o agravo da doença, o agravamento da doença ou do quadro clínico deste paciente. Então, hoje, com as meninas aqui, com a Márcia Magali, com a Elaine, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o método Kovacic, mas essa visão de poder trabalhar a prevenção. Claro que dentro do método Kovacic, nós recebemos somente pacientes com o diagnóstico de câncer. Então, os pacientes que são recebidos por nós já têm o diagnóstico médico. Então, ele já tem uma história clínica pautada com consultas e exames que mostram o surgimento, a manifestação da doença no seu corpo já ativa, né, existente, causando ou não algum dano para aquele paciente. A partir daí, nós, dentro do método Kovacic, podemos integrar a nossa prática. E aí eu gosto de trazer essa palavra integrar porque, mais uma vez, é uma prática integrativa. É uma prática onde ela traz, sim, um respaldo, um cuidado diferente da medicina convencional, mas a gente tem que caminhar junto. E eu quero começar o programa falando exatamente disso, para que as pessoas ouçam com calma, se abram para ouvir tudo que a gente vai conversar, tudo que for muito novo, ou alguma coisa que já tenha alguma familiaridade, mas que faça sentido para você, mas nunca negando o que você já está vivendo e as pessoas que estão com você, dentro ou fora da medicina. A gente tem que somar,
não é? Mais uma vez, quando você adoece fisicamente, ainda mais com uma doença de tal gravidade, tal complexidade, nós não podemos anular a existência, já a instalação dela e seus efeitos, mas nós devemos olhar para as outras faces, para os outros pilares, né, para os outros corpos que temos. Então, a gente não pode ignorar a parte física como um todo, como o corpo está reagindo, né, àquela doença ou seus tratamentos. A gente não pode deixar de olhar para a parte psíquica, como a mente está trabalhando, a parte emocional e principalmente a espiritual. Então, quando você consegue olhar para todos esses campos, você consegue criar um ambiente propício para o seu organismo reagir, sim, de forma positiva e, quem sabe, por si só, além de se recuperar, poder se curar. Então, a autocura. Então, esta cura parte de você, parte do seu corpo. Todos nós estamos aqui simplesmente para poder favorecer essa caminhada. É outra coisa que eu já deixo claro para vocês que ouvem a primeira vez, não existe a promessa de cura, nem dentro do método Kovačić, nem dentro de outra prática deverá existir. O que existe realmente é a devolução, é o condicionamento do seu corpo para que ele, dentro das possibilidades atuais dele, possa reagir. E quem sabe por si só consiga resgatar a saúde de uma forma plena, de uma forma absoluta. Então, essa aqui foi as boas-vindas a todos que estão aí, os meus ouvintes. Quem está no Instagram, beijo para vocês, pode mandar suas perguntas, participação. Pessoal aqui do Facebook da Vibe Mundial, também vou ficar de olho para a gente poder interagir juntos. Apertou o coração, quer falar conosco, liga aqui na Vibe. Eu tenho alegria, para a gente é sempre muito bom, né, Jean? Quando alguém liga e participa. Eu falo de São Paulo, o telefone é 11 3262 4490 3262 4490. Depois do programa pode me mandar um WhatsApp, a gente troca as informações. Meu telefone é 11 95595 5465 955 95 5465 e desde já anote mais um endereço aí, que é o da associação. Então, você que está no celular, no computador, em algum lugar mais tranquilo, já acessa aí enquanto a gente conversa. É aemk.org.br. É Associação Estevão e Maria Kovačić.org.br. Os meus canais digitais é Paty Kovačić. É Paty com Y e o Kovačić, que é outra coisa que o pessoal sempre fala, Paty, como que escreve? Imagina que é o Kovačić. É K-O-V-A-C de casa, S-I-K. Então, é K-O-V-A-C-S-I-K. Paty Kovačić, ok? Estamos agora todos conectados. Muito obrigada mais uma vez. Eu queria dar boa-vinda para as meninas, que é uma honra tê-las aqui comigo, né? Tanto a Márcia e a Magali. Daí, por favor, a graça da sua voz para os nossos ouvintes. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. É um prazer estar aqui. É sempre um prazer estar junto com você, sua família e os amigos. Não, é uma honra mesmo. Ainda mais, eu acho que um ou outro momento, o meu pai, o Jotacir, minha mãe Celeste já estiveram aqui. E eles falam que é engraçado, porque você cria uma relação tão gostosa, tão sadia ao longo de um ano, que realmente depois de um ano, não é só isolante que fica em casa. A amizade também fica, né? Verdade. Então, é para continuar com a gente mesmo. E a Elaine, que é mais nova que a gente agora, a gente teve a possibilidade de nos encontrarmos esse ano, mas ela já está toda cheia de amor e, graças a Deus, com respostas positivas. E por isso que ela está conosco aqui nessa tarde. Então, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, né? Boa tarde a todos também. Me sinto muito lisonjeada em estar aqui hoje, né? Muito obrigada. É muito bom, na verdade, como eu falei, eu trouxe vozes né, femininas, temos também homens na produção aqui hoje, acompanhantes, maridos e tudo mais, mas eu trouxe as vozes femininas para lembrar um pouquinho deste mês, né? Que tem essa propaganda, esse convite forte para as mulheres, mas eu quero que não só a gente, mulheres, nós e homens que cuidam dessas mulheres que me escutam aqui, não só vamos olhar para o câncer nesse mês, mas vamos olhar para a saúde como um todo. Então, o mais impactante, quando a pessoa recebe o diagnóstico do câncer, sabemos que o prognóstico ele é complicado, os tratamentos convencionais eles são difíceis, são duros de ser vividos, mas normalmente o que pega, não é, meninas, é o psicológico. Com certeza. Nunca vivi essa doença, tal gravidade, mas eu pude acompanhar vocês e tantas outras pessoas ao longo dessas décadas e sei como é delicado e como abala as estruturas. Então, eu queria talvez a gente começar falando um pouquinho como foi esse momento, qual foi a reação de vocês, né, emocional
e o que vocês fizeram a partir daí quando vocês receberam o diagnóstico pela primeira vez. Claro. Né? Eu acho que eu vou começar até pela Elaine. Porque eu falei pela primeira vez, porque apesar de muito jovem, então se você quiser contar um pouquinho a sua história, Claro. apesar de muito jovem, eu conheci ela já em 2021, através de uma recidiva. Foi, né? isso mesmo. Ou metástase. Aí você conta um pouquinho a sua história pra gente? Claro, com certeza, né? O que acontece? Em 2008, né, eu tive o primeiro diagnóstico de um câncer, né? Um câncer de mama, né? A princípio foi local mesmo, eu fiz todo um tratamento com a quimioterapia, a radioterapia, né? E foi um tratamento, assim, que levou-se um tempo, mais ou menos 1 ano, e teoricamente foi curado, né, naquele momento, né? Não teve metástase nem nada. Porém, teve o tratamento todo, né? Fiquei 1 ano afastada das minhas atividades, né? Realizando a quimioterapia, né? E depois teve um ciclo ainda que eu continuei durante 5 anos, tomando uma outra medicação, né? E depois de 5 anos, teoricamente, assim, estava tudo sob controle, né? E manteve-se sob controle durante 11 anos. E em 2019, né, eu fazendo, mesmo depois desse primeiro diagnóstico do câncer, eu continuei fazendo os meus exames anuais, né, passava com os meus médicos, enfim. Só que em 2019, nessa rotina de exames, eu descobri novamente o câncer, né, que foi novamente um câncer de mama, na mesma mama, aonde eu tinha feito a quadrantectomia que fala, né? E foi o mesmo câncer, no mesmo local, só que agora mais diferenciado, um pouco mais diferenciado, que deu metástase, né? Antes de eu saber desse diagnóstico, uns 4 meses antes, eu comecei a sentir umas coisas, assim, alteradas no meu organismo, né? Umas dores que não tinha, umas coisas que eu falava, não deve ser nada, né? Daqui a pouco... A sensação, o seu aspecto físico e clínico, ele era diferente do que a primeira vez que você teve câncer. Era diferente, eu jamais imaginaria que poderia ser, né? Claro, foi diagnosticado depois de 4 meses com os meus exames de rotina. E acabou, sim, foi um câncer de mama, porém agora com metástase, né? Metástase hepática, pulmonar e óssea. Continuei esse tratamento, né? Começamos um tratamento, né? Com o meu oncologista. E o primeiro impacto, novamente, relacionado a isso foi muito difícil, né? Eu e meu marido, eu não esperava esse diagnóstico, na verdade. O primeiro baque que dá, a gente fica assim meio que desnorteado mesmo, né? Fala, caramba, de novo, né? O que aconteceu e tal. Mas a gente tem a parte espiritual muito assim florida em nós, né? Muito presente. Lógico, muito presente. Então, assim, claro, é difícil, mas depois de um tempo a gente tem que escolher, né? O que você quer fazer agora? Você quer ficar com esse diagnóstico ou você quer lutar para que isso acabe logo, não é? Então, você tem que ter uma escolha ali. Não vou parar, eu vou continuar. Então, é o que eu tenho feito, né? Nesse tempo que eu recebi esse diagnóstico, lutar. Porque eu quero viver, eu quero estar presente, eu tenho muitas coisas para viver ainda na minha vida, né? Justamente. Então, assim, a escolha é nossa, né? Sim. Lógico, no primeiro tempo a gente tem, eu acho que a maioria das pessoas tem esse impacto, sim, né? Sim. Com o diagnóstico. Sim. Depois a gente escolhe, a gente fala, não, pera lá. Vamos começar de novo, vamos nos... né? E você vê que você passou por todo o processo, né? Da primeira doença, da primeira manifestação, desculpa, você fez 1 ano de tratamento, você conseguiu passar pelos 5 anos da medicação via oral. Isso. E mesmo assim, com certeza, nesse intervalo, talvez você ainda tinha aquela sombra, a mesma sombra dos 5 anos que você espera a alta absoluta, não é? Você ainda, como sobrevivente, desculpa, essa palavra ela é forte, mas é o que falam, né? Como se trata. Você ainda, depois que você teve essa alta absoluta, você ainda tinha
esse temor de alguma forma de retornar. E Sim. quando veio, a vida já era completamente diferente, né? Então, 11 anos depois, 11 anos não depois, é? A sua isso. idade é diferente, seu corpo responde diferente, também o seu convívio social, trabalho, Sim. família é diferente. É. Você já tinha alguém do seu lado também, né? Isto é. Mas até eu cito isso porque é importante a gente, ao longo da vida, ter sempre muita consciência do que está acontecendo com você, fisicamente, Isso. mentalmente, para você ir criando um ambiente propício para a saúde, para a paz e harmonia que a gente estava falando mais cedo, não é? É isso mesmo. Porque nesse momento que você fala, quando eu recebi o diagnóstico pela segunda vez, em 2019, e aí, além do câncer de mama, tivemos outras metástases, né? Outras manifestações, mas ali eu já estava convicta da forma que eu ia reagir, o que eu ia escolher, que eu ia me guiar através da espiritualidade. Você tinha alguém ao seu lado que também concordava, que era seu marido que te segurou e te firmou, vamos juntos, né? Vamos juntos, Então, você estamos vê, juntos você tem que assim, cuidar da cabeça, você tem que cuidar do coração, né? Você tem que cuidar dos ambientes, das pessoas que estão ao seu redor. E é um pouco disso que a gente estava falando mais cedo, né, Márcia? Antes de nós entrarmos aqui, a Márcia Magali, né, que é uma querida, ela também é terapeuta e cuidadora em vários trabalhos e por muitos anos trabalhou voluntariamente lá no Jabaquara e na Santa Cruz com a Celeste, dentro do método Kovačić, mas aqui eu falo com você dessa escolha, né, Márcia? Dessa questão de você criar condições, seja através do seu pensamento, através do seu corpo organicamente, para propiciar esse caminho de cura. Então, como que você enxerga essa questão de receber a notícia, seja do câncer ou de uma outra, mas reagir? Porque eu sei que dentro de trabalhos de cuidador que você faz, também você ajuda muito em diversas outras doenças, né? Se quiser até citar a casa que você ajuda, como sim, na parte de cuidador e cirurgias, então, como que você enxerga isso? Também levei aquele susto, né? Mas imediatamente, uma amiga minha, eu participava do IPPB, lá do Wagner Borges, e uma amiga minha, Mônica, ela indicou a Casa do Consolador. E eu tenho essa parte espiritual também bem forte. E eu comecei imediatamente a frequentar e ser tratada espiritualmente na casa. E foi tudo bem, passaram-se 5 anos, tudo, graças a Deus, muito bem, foi pele, foi coisa grave, mas passou tudo muito bem, graças a Deus. Depois de 5 anos, eu comecei a me sentir um pouco fraca, não estava me sentindo bem, sabe? E fiquei esperta. Aí, por meio de uma pessoa da Casa do Consolador, eu soube do método Kovačić. Eu liguei, na mesma semana eu fui. Aí entrei em contato com a sua mãe, né? O Daniel foi que me deu as explicações. Aquele dia estava o Daniel ali. E no caminho de volta para casa, eu já passei na loja, já troquei a cama, já troquei o colchão, já fiz tudo, já comecei a usar os isolantes. E uso até hoje, religiosamente, direitinho, uma coisa assim preventiva, que tem funcionado perfeitamente. Já são passados 13 anos, eu estou muito bem, graças a Deus, e firme nesse tratamento, nessa prevenção. E é interessante, né? Porque, mais uma vez, para quem escuta aqui a gente, o tratamento, né, essa pesquisa do Estevam Kovačić, que foi baseada na radiestesia, ali ele encontrou, então, como uma desarmonia do ambiente para você adoecer do câncer. Então, é uma questão física, tem uma explicação mecânica para isso. Então, a exposição da pessoa por muito tempo a esse campo de radiação fragiliza o organismo, então tira a sua vitalidade, tira o poder que ele tem, né, de eliminar células malignas e, consequentemente, acaba evoluindo com a doença. Então, aí, estando num campo de radiação exposto a ele, segundo Estevam Kovačić, de 2 a 3 anos você manifesta a doença no formato de um tumor, de uma lesão, uma disfunção. Então, aí você recebe o diagnóstico de câncer. Por isso, tendo essa visão de origem, a gente pode falar de prevenção. Uma vez que Estevam também chegou num resultado que seria como tratar esse organismo de adoecido, né? Ou como fazer com que a doença deixe de evoluir, né? Ou ela não ressurja na mesma doença, então, através de recidiva ou de metástase, ou para pacientes sadios que não apareça, isso é uma prevenção real. Mas eu estou comentando isso rapidinho para poder frisar para as pessoas que não estão nos acompanhando, os ouvintes estão nos acompanhando, mas por que eu friso aqui que é científico?
por mais que seja científico e mecânico, a gente está falando de uma doença que tem a sua agressividade na sua manifestação, né? Mas, por coincidência, sem combinarmos, as duas falaram da questão da espiritualidade, né? O quanto vocês ou vinham caminhando através dela, ou confiando nela, se abrindo para perceber as coisas que eram necessárias, as coisas que se aproximavam de vocês, para decidirem, né, a viver de uma forma diferente quando precisam. Então, mais uma vez, quando a gente vai condicionando nossa mente e nosso corpo, né, de forma sadia, quando a gente leva o susto, a nossa reação é positiva, né? Mas se você não tem essa visão, essa busca ao longo da vida, se você leva o susto, você vai se prender com aquilo que você cultivou. E a gente estava falando sobre isso, né, Elaine? Essa questão do cultivo, do positivo, de se abrir para isso. E aí a gente está aqui no finalzinho já da primeira parte do programa, mas aí eu deixo aqui já a pergunta para as meninas e o convite para quem está nos acompanhando. Para a segunda parte do programa é falar sobre isso, sobre a rejeição do novo, né? Como a gente recebe uma notícia, né? Como a gente passa essa notícia de algo que a gente vive, né? Porque às vezes, né, Márcia, é tão gostoso a gente viver algo tão positivo que a primeira coisa que a gente quer é oferecer para o outro, né? Como se fosse como aquele positivo fosse absoluto, como se ele fosse reagir também de uma forma positiva àquilo. Mas a gente sabe, né, Elaine, que nem sempre funciona bem, né? É verdade, é verdade. Deixa eu ver aqui, Jean, a gente está aqui indo para a nossa propaganda já, né? É isso? Então beleza. Estou aqui contando o tempinho errado. Então, eu vou perguntar aqui para você, a gente tem 2 minutinhos, justamente sobre isso. Como que foi para você chegar, né, ali no Método Kovačič e ter a primeira impressão sua? E aí, na segunda parte do programa, a gente fala como que você ficou sabendo sobre as coincidências ou não coincidências. Então, a Márcia lembra do primeiro dia que ela chegou lá no Método, né? Sim. E você, como que foi o primeiro dia que você chegou lá e o que você sentiu? Eu fui extremamente acolhida, né? Assim, são pessoas, assim, maravilhosas, né? Eu senti uma vibração muito boa, mesmo porque eu fui acreditando no que eu iria encontrar, né? Eu tenho sempre isso comigo. Então, assim, o primeiro momento lá, eu senti isso. O primeiro mês mudou muito, assim, a minha rotina, a minha vida, né? Desde momentos com dores, que a gente conversou um tempo atrás. Hoje eu não tenho mais dores, né, Patrícia? Então, como eu disse, foi um divisor está sendo um divisor de águas na minha vida. Porque uma coisa é você conviver com uma metástase, né? E quem passa por isso sabe, né? As dores, né? O desconforto, a fadiga, o mal-estar. Mas, a partir do método Kovačič, que a gente começou nessa terapia maravilhosa, eu tenho percebido, assim, inúmeras mudanças. E uma delas é conviver sem dor. Não tenho mais. Né? Então, assim, isso pode estar relacionado realmente àquela coisa de você querer estar bem, né? Querer estar de peito aberto, aceitar um tratamento que está dando certo. Perfeito. Na minha vida, entendeu? Então, eu falo que o isolante na minha casa é tudo, né? A gente tem, né? Fizemos também as adaptações, como tinha que ser feito. Sim. E isso mudou muito, 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 muito mesmo. Foi muito bom as suas citações, porque para quem escuta, o isolante é o material então que o Estevão desenvolveu para fazer esse bloqueio da radiação, essa prevenção da doença. Mas também foi bom que você citou sobre essa questão que foi um alívio e já de pronto, né, você ter conseguido esse grande benefício que é a ausência da dor, a né? ausência da dor, porque viver com a dor, só quem vive com dor crônica, né, que remédio, Tilex e morfina não resolve, que sabe o que é. Isso. A paz que você não tem, não é? O convívio social, você segue trabalhando, imagina trabalhar assim, não é? Fazer suas atividades assim. E aí eu aproveito esse gancho que você trouxe para lembrar as pessoas
pela pesquisa e pela forma com que o tratamento acontece, a qualquer instante da doença, a qualquer tipo de manifestação de câncer que você tiver, sempre vale a pena você iniciar o tratamento, sempre vale a pena você cortar essa radiação, porque algum benefício, algum alívio seu corpo vai sentir. Agora sim, a gente chegou no final da primeira parte do programa. Agradeço quem seguiu conosco até aqui e peço licença de alguns minutinhos e a gente já retorna para continuar essa conversa aqui no Portal da Cura comigo, Paty Kovačič, e minhas convidadas lindas falando sobre o método Kovačič. Até já. Obrigada. E vai terminar muito bem, não é, Jean? Justamente porque estamos conectados juntinhos aqui na Vibe Mundial. Então seja muito bem-vinda, você, querido ouvinte, muito bem-vindo você que se conecta agora nas ondas da nossa querida Vibe Mundial. Eu sou Patrícia Kovačič e dou aqui e com honra dou as boas-vindas ao Portal da Cura. Esse programinha aqui no fim da tarde de sábado, que acontece das 5 às 6, com a proposta de nós conversarmos um pouquinho mais sobre experiências vividas, hora de paciente, hora de profissionais dentro das práticas integrativas e terapias naturais. Então, aqui em especial, eu sempre lembro uma prática que eu tenho a alegria de poder conviver, viver e oferecer, que é o método Kovačič. E esse eu deixo o convite para vocês acessarem o site, conhecerem um pouquinho mais da história da associação e também da história da pesquisa e trabalho do Estevam Kovačič, que é importante conhecer essa história, né, para poder mais uma vez ir assimilando, né, e trazendo para a sua realidade cada vez mais a possibilidade de trabalhar, de tratar o câncer de uma forma natural e mais leve. Então, possibilitando o organismo por si só de reverter o quadro da doença. E hoje, em especial, a gente está falando um pouquinho mais sobre a prevenção. Então, em homenagem a esse mês, que falam que é o mês cor-de-rosa, em homenagem às mulheres e aos homens que cuidam dessas mulheres, que recebem diagnóstico de câncer. Mas lembrando aqui, eu dedico a todos aqueles que têm qualquer doença física ou mental, psicológica, a procurar as terapias naturais, porque sim, é um caminho que a gente tem que integrar, tem que complementar para ter uma resposta diferente, para alcançar logo aquela harmonia, aquela paz que a gente deseja, ou realmente a saúde física que é necessária para conseguir seguir a vida com novos desafios. Então, o site da associação é AEMK, Associação Estevam e Maria Kovačič.org.br. O meu canal no YouTube, que também tem os vídeos de outras entrevistas e também conta um pouquinho sobre a teoria do Estevam e como usa o material que ele proporciona para o tratamento, que é o isolante, é Paty Kovačič. Então, é P-A-T-Y. Kovačič se escreve K-O-V-A-C-S-I-K. Eu estou soletrando porque alguns ouvintes me pediram, eu repito. É K-O-V-A, C de casa, S de sapo, I de igreja e K de Kovačič. Então, no Paty Kovačič, você tem acesso aí ao Instagram, que eu estou vendo a turminha aqui online. Eu tenho acesso ao YouTube, ao Facebook, e ali você consegue interagir comigo, com outras pessoas também que já têm conhecimento nessa prática, né? Conhece os temas que a gente aborda aqui no programa. E a gente pode continuar conversando também pelo meu WhatsApp. Então, eu falo de São Paulo, o telefone é 11, anota aí, é 955955465. Então, é 955955465. E aí eu dizia, aqui a gente está falando sobre o mês cor-de-rosa, em homenagem a vocês que estão aí na procura, né, da saúde, ou quem cuida dessas mulheres. E aqui a gente está falando através do método Kovačič, que segundo o Estevam Kovačič, o câncer em específico, que a gente vai abordar esse mês, esse programa, ele surge no organismo vivo, então da pessoa, do animal, da planta, aonde ele permanece por muito tempo em rotina, no dia a dia, e que tenha no subsolo presente um veio de água contaminado por fezes. Então, ali cria-se um campo de radiação, onde você permanecendo, o seu organismo vai enfraquecendo. Ele vai, então, perdendo sua vitalidade e ele vai criando, então, esse ambiente para se multiplicar essas células malignas. Então, para se desenvolver a doença câncer. A partir do surgimento dessa manifestação, a medicina pode, então, dar o diagnóstico e inicia a caminhada do tratamento. Então, o que o Estevam encontrou ali como resposta? Uma vez que eu sei a origem, eu posso trabalhar, primeiro, interromper a evolução da doença, né, desse paciente que já tem a doença,
com esse instrumento que chama isolante, eu evito que esse paciente tenha a recidiva ou a metástase, uma vez utilizando corretamente o isolante para toda a vida, ou para uma pessoa sadia, a gente pode trabalhar se usando corretamente o isolante como prevenção. Então, claro que eu tive a felicidade de nascer na casa desta família, e a Celeste Kovacic, enquanto criança até a minha adolescência, sempre lavou o meu isolante, sempre cuidou do meu isolante, e hoje eu sigo usando isolante como uma prevenção. Mas aqui, a gente, mais uma vez, no intervalo estávamos falando, quando a gente fala de câncer, ou a gente fala de doenças com tanta complexidade ou agressividade, e que a gente sabe que o prognóstico não é positivo, muitas vezes, ou o tratamento ele é pesado, existe um pesar no falar, né? As pessoas que não vivem o câncer ou essas doenças não se abrem muito para essa conversa. E eu acho que sempre é tempo de aprender, sempre tem espaço para a gente trazer uma informação nova. Essa vida é muito curta, e se a informação bateu aí na rádio, bateu na sua porta, é importante a gente ouvir, principalmente porque se você não viver essa doença, logo alguém próximo a você pode estar passando por isso e vai precisar do seu amparo, e você, se tiver um pouquinho de coração, de amor no seu coração, vai querer amparar essa pessoa, e uma ferramenta boa para amparar é o método Kovacic. Então, eu já falei um punhado, né, meninas? Eu quero ouvir a voz de vocês. Aqui eu tô com a Elaine, mais uma vez. Seja bem-vinda por mim e por todos, nessa nossa parte aqui final do programa. E a Márcia Magali com essa carinha, que os olhos brilham, que vocês não podem ver daí, mas com a sua voz, também seja bem-vinda novamente. Obrigada, de formas diferentes, em tempos diferentes, as duas viveram ou vivem, né? A Márcia viveu lá atrás e já nem lembra de quando ela viveu essa doença. E a Elaine ainda está cuidando da recidiva e da metástase, aí que ela recebeu a notícia em 2019, tendo um intervalo aí de 11 anos do seu primeiro diagnóstico, que foi um câncer de mama, em 2008. Então, no primeiro bloco, a gente falou qual foi o sentimento ou a reação delas ao receber esse diagnóstico, porque só quem está ali sabe na pele, né? Então, convido vocês para rever essa conversa. E nesse segundo bloco, nessa segunda parte do programa, nossa proposta ela é um pouquinho diferente, mas também ela se une com essa reação. Por quê? A gente estava falando, nós temos que criar ambientes propícios para a saúde se nós não queremos adoecer. Ou, se nós adoecemos, temos que procurar ambientes e os hábitos mudar para que a gente alcance essa saúde de uma forma em ressonância, né? Mas, e aí? O que acontece? Eu estou aqui, né, nessa minha vida, corrida, trabalhando, recebo o diagnóstico de câncer, e aí me parece um anjo e me conta de algum tratamento, alguma coisa aí do caminho, né, meio natural, né, meio com uma resposta diferente do que eu estou acostumado a ouvir dentro do câncer, e será que eu escuto, será que eu não escuto? Então, vamos falar um pouquinho de como vocês receberam essa notícia de existe alguma coisa que possa te ajudar, e ela chama método Kovacic, e como que vocês aceitaram, em que momento vocês aceitaram, porque o convite deste programa aqui, lá um ano e meio atrás, no começo da pandemia, era Patrícia, você tem que ir na rádio para poder mudar a forma de se falar sobre o câncer e o método Kovacic para quebrar essa rejeição. Mas vocês, ouvintes, que são seres humanos, como eu também sou, é difícil a gente receber uma informação tão diferente do que a gente está acostumado, porque a primeira coisa que a gente faz quase que na defensiva é se afastar, é rejeitar. Mas e aí, Elaine, quando você ouviu que tinha um Paranauê que podia te ajudar, uma terapia natural que podia te ajudar no câncer, como que foi isso? Você lembra como você estava, onde você estava? Nos conte. Sim, sim. Eu estava na correria, na verdade, né? Foi, a princípio, no início do meu segundo diagnóstico, né? Realmente, não entendendo muito bem o que estava acontecendo ali, né? Porque eu não esperava aquele diagnóstico. E em um certo momento, num hospital, a gente acabou no local ali, né, conversando, eu e meu marido, e eu falando, explicando sobre esse fator, né, da metástase, totalmente preocupada, então, você estava dentro do hospital, tinha acabado de descobrir que tinha, então, positivado a metástase. E justamente nesse local onde nós estávamos ali fazendo um lanche, né, um lugar aberto, né, e a gente conversando mesmo, tinha uma senhora do lado, né? E ela, assim, indiretamente ela acabou escutando, né? E ela viu, acho que a minha ansiedade, aquele medo, aquela coisa que a gente acaba ficando, né, a princípio. E ela veio conversar conosco.
E ela falou que, eu acabei, né, escutando, me desculpa, a sua conversa, né? E ela me relatou, né, que ela estava passando por um processo também de doença, né, relacionada à metástase. E que ela não poderia deixar de conversar conosco naquele momento. Tanto que ela acabou escutando, né, indiretamente. E ela falou que ela estava, assim, desenganada, né, da medicina, que ela também estava com um problema ósseo, né, que era para mim ter forças. Me deu um apoio psicológico antes de eu saber o fator do método Kovačić, né. E ela falou, hoje eu estou extremamente bem, né, apesar de ainda ter esse processo da metástase, eu estou bem. Porque eu estou fazendo um tratamento muito bom. E ela começou a falar do método Kovačić. E vocês estavam ouvindo tudo que ela estava falando, eu né? Falei assim, eu fiquei assim, nossa, que legal, né? Comentei com meu esposo, olha, é uma terapia, a gente precisa conhecer. A gente ainda falou, né, sobre isso. Não, porque hoje eu vivo muito bem, eu estou extremamente bem. Olha, chama método Kovačić, né? Em algum momento, eu sei que agora está meio difícil, né, você assimilar tudo isso, mas daqui a pouquinho vai melhorar isso. Ela me deu um apoio mesmo, né? E ela explicou o que era o tal do método? Explicou o método Kovačić, explicou direitinho, né? Como você diz assim, né? Relacionado a essa parte de esgoto, de solo. Só que assim, é aquela coisa, né? O momento que eu estava ali, eu absorvi aquilo, só que acho que a preocupação era um tanto maior na minha cabeça, que eu naquele momento eu queria, talvez, não sei, indiretamente procurar, meu Deus, eu preciso ter uma outra opinião. Então a gente estava com uma cabeça assim meio... E mesmo em meio à dor, porque não estava fácil vocês dois ali, você e o Renato conversando sobre o diagnóstico, sobre a descoberta, mas mesmo em frente a essa dor que você estava sentindo, você foi fofo, vocês, né? Dois pararam, ouviram, eu acho que você queria mais receber o carinho daquela pessoa do que aquele caminho que ela estava explicando, porque você não entendeu muito, né? Isso, e assim, ela falar aquilo pra mim, né, a gente fala, caramba, né, olha, ela tá também com metástase e tá bem, né? Então a gente acaba abrindo realmente a cabeça e falar, não é tudo isso, espera lá. Sim. Né, vamos nos equilibrar aí, né, mentalmente, que realmente... E foi nesse momento, né, que a gente soube do método Kovačić, mas que ainda não fomos, né? E lembrando, lá em 2019. 2019, né? E estamos em 2021. Pois é. Comecei todo o meu processo, né? Tratamentos, enfim, né? Na oncologia, juntamente, né? E o método Kovačić voltou para mim depois, né, Patrícia? Você vê, tinha que voltar, né? Eu comentei com meu marido, enfim, que por outros amigos, né? Sim. Por um outro então, porque amigo não foi também. Em 2019 que você procurou. Não, aí... Mas aí... Em 2021 agora, tem um amigo nosso, né? Que uma conhecida dele estava passando por um problema de câncer. E ele soube, né, também do método Kovačić, né, que também na família teve um fator de um câncer, né, de uma pessoa que infelizmente não conseguiu conhecer o método, né, mas que ele acabou passando isso para nós e a gente acabou, falei, caramba, voltou o método Kovačić para nós. Vamos conhecer. Na hora vocês lembraram da lanchonete? Sim. Eu falei, Renata, é o mesmo método, vamos lá conhecer. Tem que ir. Tem que ir. Isso aí é Deus que tá mandando pra gente. Justamente. É a segunda vez, entendeu? Só que agora é diferente, né? Agora é diferente, porque agora mais tranquila, mais leve, né? Aquela ânsia daquele primeiro momento já tinha passado, né? Mesmo que eu já estava em tratamento. Só que assim, né, com aquela coisa que a gente conversou, com as dores ainda, enfim, né, mas bem aberta, né, a isso tudo. E foi aí nesse momento que a gente veio e conversou, que a gente entrou em contato, né, com o seu pai, né, e acabamos agendando. E que foi maravilhoso, e tem sido maravilhoso. Não, só o fato da sua rotina, né? Principalmente essa questão de medicamentos. Eu vou comentar aqui, né? Para deixar frisado. A Elaine ainda está em tratamento. Então, quando a pessoa começa o tratamento dentro desse protocolo, desse método, né? Vindo do Estevão Kovačić, a gente considera 1 ano de tratamento. Este 1 ano é o tempo que a gente vai fazer as adaptações do uso correto do isolante, vai fazer as aplicações, então dá essa força para o organismo reagir
né? Vai acompanhar a partir da reação do corpo, toda a parte de tratamento médico para ver como que vai ser direcionado os tratamentos, rever os exames para validar as respostas que a gente tem. Então, não só esse discurso que a Elaine fala, que ela está se sentindo bem, e quem está assistindo, vendo o rostinho dela, vai ver. A gente está falando de uma paciente, desculpa comentar, mas que ela tem uma recidiva de mama, e ela tem, então, uma metástase de fígado, pulmão e ósseo. E aí, se você olha a carinha dela, ela está motivada, estamos aqui de olho, todo mês a gente lá presta atenção, puxa a orelha, acompanha as coisas. Por quê? Neste 1 ano, é o ano que a gente tem que consolidar esse conceito, tem que aplicar corretamente o uso do isolante, né? E permitir que o corpo, mais uma vez, por si só, reaja tendo a base e os condicionamentos clínicos e médicos, mas que reaja de uma forma positiva. Então, ela ainda está em observação, ela ainda está em acompanhamento com a gente, mas é muito bom de nós ouvirmos ela, porque você vê que ela reage de uma forma positiva e ela traz isso no discurso dela, o quanto ela está consciente do que ela está vivendo. E, principalmente, eu queria colocar aqui, a gente fala da dor, o alívio da dor. Ela tomava medicação de dor durante o dia e também morfina para poder dormir. E essas 2 medicações, ela não conseguiu segurar o estágio da dor que ela estava. E aí, aproximadamente 2 meses, ela está quase 4 com a gente, aproximadamente 2 meses ela não precisa mais da dor neste uso que ela tinha, da medicação, neste uso que ela tinha em rotina. Então, é sucesso, já. É um aspecto muito positivo, porque ela pode ter sossego, alívio físico e paz para viver, mas mesmo assim, meninos, a nossa caminhada só está começando. A gente está falando de algumas manifestações importantes, mas uma história de um corpo que vem em tratamento e adoecimento e recuperação há mais de 10 anos. Então, a gente também tem que entender esse limite, não é? A gente tem que estar muito com muita consciência e tem que ir com muito comprometimento no seu autocuidado, mas também é gostoso de ter vocês aqui, é saber também que você tem que criar um relacionamento bom com aquela pessoa que cuida de você, dentro ou fora do hospital. E aqui, através do método, a gente tem essa possibilidade, então, de poder estar juntinho com vocês, cuidando de vocês. Agora, mas voltando para essa parte, que é bonitinho de ouvir a história de vocês, aí eu vou pedir para a Márcia comentar com a gente, porque eu falei de rejeição, da gente quebrar a rejeição e se permitir ouvir as coisas que possam ter uma familiaridade ou que possam fazer um sentido para a gente, mas não negar absolutamente essa primeira vez que você escuta, essa primeira chegada na notícia. Vocês ouviram com ternura e não rejeitaram, porém não seguiram em frente, mas assim que puderam, vieram. Muitas pessoas agem e reagem de uma forma negativa, né, Márcia? Realmente, não só não escutam, não dão sequência, mas como negam também. Então, como que você enxerga essa negar uma possibilidade de tratamento ou até mesmo a doença em si, né? Pelo que eu ouço, assim, pessoas bem espiritualizadas falarem, é o momento da pessoa, né? Isso. É o momento da pessoa de estar aberta ou não. Agora, uma coisa que foi muito importante para mim foram esses 5 anos que eu trabalhei com a Celeste ali. Porque eu vi resultados. A Celeste acompanhava cada caso e a gente ia acompanhando resultados, sabe? Então, era uma alegria tão grande ver as pessoas, depois de 1 ano, estarem saudáveis, retomando as suas atividades, voltando à cor, né? A gente viu lá, você sabe, de casos de gente que chegou de cadeira de rodas, sem um fio de cabelo, mal tinha força para falar. Depois de 1 ano, bonita, voltou lá para visitar a gente pilotando moto. É emocionante, né? E eu vi cada caso ali. Sim. Foi uma alegria. Sim. E aí, como eu digo, né? E como é bom a gente poder amparar um irmão que passa por uma dor, que passa por um sofrimento, né? Então, eu acho que todos vocês que me escutam, e essas pessoas
incríveis que estão aqui dentro do estúdio comigo hoje, pessoas lindas, realmente sentem no coração. E a alegria é tão grande do que vê ou do que vive, né, Elaine, que você quer compartilhar. E eu agradeço vocês de me ajudarem nessa missão, porque é importante mesmo. É muito bonito. Ainda hoje, durante a pandemia, Márcia, temos casos de pacientes que saem direto do hospital e vão para lá. E como você falou, vão com 4 membros da família ou acompanhado, ou a gente atende na porta ali da casa na Santa Cruz, que lá no Jabaquara a gente ainda entrava com carro, às vezes, lembra? A garagem era grande, né? E aí, 2 ou 3 semanas depois, elas chegam mandando, né? Isso é muito bonito mesmo. É bonito. Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho do seu Estevão, da Dona Maria e de vocês. E um tratamento gratuito, porque eu falo que são anjos. São anjos. Porque o que vocês fazem, que vocês veem toda essa recuperação, não tem dinheiro que pague. E vocês têm essa consciência. Não faria sentido a gente seguir, né, sem podendo ajudar e ainda tendo uma ferramenta dentro daquilo que faz você realmente sentir essa compaixão, não fazer nada, né, Márcia? Não, vocês são maravilhosos. E eu sou testemunha durante 4 anos de resultados, né? Não sei de pesquisa, não sei de coisa científica, não tenho essa formação, mas eu acompanhei resultados. Sim. Então, o resultado é um fato. Contra fatos não há argumentos. Justamente. Certo? Justamente. Agora, na condução desses pacientes, então, que você via, né? Como que você se comunicava ali, como você se relacionava com eles, né? Porque vai uma coisa muito de terapeuta para terapeuta, porque depois que você vê, né, que tem resposta, né, Márcia? E a pessoa sente na pele que tem uma forma, né, que é possível se recuperar, é possível restabelecer alguma calma, né? A gente começa a olhar pro entorno, né? Então, o que era esse entorno que você enxergava ou que os pacientes enxergavam ao te encontrar lá? Os pacientes, conforme melhoram, eles vão retornando à vontade de viver. E as pessoas que acompanham, porque eles geralmente vão acompanhados, né? Os que não estão bem, as pessoas vão se sentindo aliviadas. Sim. Sabe? É uma coisa assim, vai formando um elo com o pessoal que trabalha. É um trabalho diferenciado, sabe? Bonito, muito bonito. E aí essa vontade de viver é a esperança, né? Você percebe que a pessoa vai ficando com outra cor, com outra vontade, com outro pique, sabe? Vai retornando à vida. Energia vital, né? A gente volta a ter essa energia, essa coisa boa, né? Sim. De viver. Eu sei muito bem o que é isso, porque eu estava num momento, assim, também muito difícil, antes de vir ao método Kovačič. Eu não conseguia dormir à noite, estava meio complicado, meu marido sabe, né? Então, assim, estava difícil mesmo, até para levantar, caminhar, subir uma escada, sabe, assim? Sim. Então, assim, nossa, eu falo assim que, caramba, como pode, né? A gente começar uma terapia e, de repente, sabe, aquela energia, você sentir voltando. Sim. Né? Aquela coisa de, né, que tem o trabalho e até assim, dentro do meu trabalho, aquela coisa de você querer conversar, falar, dar um apoio. Sim. Às vezes as pessoas te procuram, sabe? Porque você está disposta, né? Você quer escutar, você quer sentir, né, as pessoas. Então, assim, é maravilhoso. O que a senhora está falando, eu estou aqui para falar também, né? Como prova disso que a senhora disse, né? Essa energia volta. Está voltando cada vez mais. Sim. Então, assim, é maravilhoso para quem está passando um momento desse. Sentir essa volta dessa energia vital, que é muito boa. Muito boa meninas, mesmo. Aqui na reta final do programa, para quem tá nos escutando aqui e tá passando por esse momento, seja mulher, seja né, do gênero feminino, gênero masculino, mas que tá vivendo por isso, qual a palavra de vocês para eles? Então, aquela força, né, interna, deixa aflorar dentro de você, né, que não tem escuridão que prossiga
quando você sacode a poeira e dá a volta por cima, com certeza a luz interior vai florir novamente. Márcia? É isso. Com esse método, claro, é um método complementar, mas para mim é fundamental. Você transforma uma experiência dura num passado, numa experiência. Simplesmente uma experiência. E retorna à vida com outra cabeça, com outra vontade de viver, com outro respeito pelas coisas. Maravilhoso. Meninas, muito, muito obrigada. Nosso tempo voou, explodiu. Agradeço a vocês por se cuidarem de outros, dentro e fora do hospital. Agradeço você, ouvintes e internautas que estiveram conosco até aqui. É uma honra poder dividir um pouquinho de tudo isso com vocês, ser recebida por vocês. Todo o meu carinho, respeito e gratidão. Aguardo vocês para seguir esse papo semana que vem, aqui no Portal da Cura, às 5 horas da tarde, comigo, Paty Kovacic. Um beijo grande no coração e até lá. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.